falamos sobre descentralização. Na realidade, falamos sobre desdobramento, especialização e descentralização. Existe uma previsão, uma regrinha para a descentralização em relação à competência dos juízos descentralizados. Se eu tenho naquele local aquela matéria, eu não posso escolher onde ajuizar a minha ação, entendeu? Não haveria sentido algum que o judiciário deslocasse, que o judiciário colocasse, implementasse serviços, colocasse ali naquela região, se aquela pessoa pudesse escolher o local do ajuizamento. Então, a Lodigerge afirma que a competência dos juízos das varas regionais, fixada pelo critério funcional territorial, é de natureza absoluta. Veja, ó. Opa. Pronto, agora sim. Slide para você, ó. A competência dos juízos das varas regionais, fixada pelo critério funcional territorial, é de natureza absoluta, não é relativa. Não posso optar. Não teria sentido que eu, residente naquele bairro, buscando uma matéria, cuja competência está naquele bairro, naquele fórum, ajuizasse minha ação, por exemplo, no foro central. Nenhum sentido haveria, porque isso foi estabelecido para que houvesse desafogamento, para que o serviço judiciário fosse prestado mais próximo àquele indivíduo. Então, não há qualquer sentido. Então, se eu tenho naquele território aquela matéria, eu não posso escolher onde ajuizar a ação. É óbvio que eu terei os deslocamentos de competência previstos nas normas processuais, certo? Mas isso é exceção. Toma cuidado. Essa competência aqui não é relativa. Eu ia trabalhar um dia desses e eu vi uma advogada conversando com um cliente. Ela estava sentada atrás da minha poltrona no ônibus e ela vinha conversando com o cliente, explicando para ele por que o processo estava demorando. E a pessoa devia estar perguntando, né, por que a demora do processo. Ela explicou que ela quis adiantar o processo, então ela ajuizou no foro central, mas a pessoa residia em Jacarepaguá. E aquela matéria tinha um juízo competente no Fórum Regional de Jacarepaguá. O que o juízo do Foro Central fez? Declinou da competência. Quer dizer, ao invés de adiantar, ela atrasou, porque ela quis ajuizar a ação em um juízo incompetente. O juízo competente era o juízo de Jacarepaguá, certo? Você entendeu o que eu estou falando? Então, essa competência fixada pelo critério funcional e territorial. Funcional é a matéria. É a matéria de competência daquele juízo, família, infância, criminal. E o território é o território onde aquele juízo está. É de natureza absoluta, não é relativa, certo? O último critério é o critério de transformação. O critério de transformação, ele sempre foi amplamente utilizado pelo Poder Judiciário, mas passou a constar do texto de lei agora em 2015. Então, ó, eu pego uma estrutura já pronta e transformo em outra. Por exemplo, eu desinstalo uma vara criminal para dar lugar a uma vara civil. Eu transformo uma vara criminal para dar lugar a uma vara civil. Então, veja bem, ó, eu vou mudar a competência. Eu vou extinguir um juízo para dar lugar a outro. Isso é transformação. A transformação pode ser objeto de lei ou resolução. Lembra do artigo 3º, parágrafo 1º? O Tribunal de Justiça poderá, mediante resolução, sempre que houver, sempre que é adequado para a prestação jurisdicional e desde que sem aumento de despesa, criar, extinguir, transformar, mudar a competência, mudar o nome. Isso é feito mediante resolução, isso pode ser feito mediante resolução. Então,
O artigo 10, porque esses critérios de criação estão previstos no artigo 10, fala o seguinte: critério de transformação quando se verificar a necessidade de readequação das competências da comarca, sendo possível a desinstalação de varas e juízos para posterior transformação em novas varas, juízos ou juizados. Então, eles desinstalam, deixam ali em stand-by para criar mais adiante um outro juízo com uma nova competência. Inclusive, o artigo 69 da lei vai falar sobre a transformação. Ele diz que a modificação de competência, o acréscimo de competência nos juízos, ele será aplicado imediatamente. Por exemplo, houve uma redistribuição de feitos que acabou acrescentando, trazendo para aquele juízo um aumento na competência, né? Eu anexei, vamos lá, eu peguei os processos de órfãos e sucessões, por exemplo, vamos pensar assim, ó, e redistribuí para varas de família. Não houve um acréscimo de competência? Houve. Então, nesse caso, os acréscimos de competência terão aplicabilidade imediata, salvo nos casos de transformação ou extinção, quando a eficácia só ocorrerá após a vacância. Por quê? Por que será que o Poder Judiciário estabeleceu essa exceção para a transformação? Por quê? Porque os juízes, os desembargadores, possuem uma garantia constitucional denominada inamovibilidade. Eles são inamovíveis. Ora, essa inamovibilidade desses juízes, desses desembargadores, impede que eles sejam obrigados ou retirados dos locais onde eles atuam como titulares. Não dá, eu não posso pegar um desembargador e obrigá-lo a mudar de local de atuação por uma transformação, por uma extinção de órgão. Então, é por isso que o Judiciário tomou o cuidado para afirmar que, quando se tratar de transformação ou extinção, essa eficácia ocorrerá após a vacância do órgão. Tá? Toma cuidado com isso. Você tem que juntar o artigo 10, que fala da transformação, com o artigo 69. O próprio artigo 69 afirma que a transformação pode ser objeto de lei ou resolução. A transformação pode ser objeto de lei ou resolução. Entendeu? Então, nesse caso, você tem uma lei ou resolução transformando, pegando aquela estrutura já pronta e transformando em outra. Pode ser que essa transformação traga aumento de despesa, por isso lei. Pode ser que essa transformação não traga aumento de despesa, resolução. Tá? Artigo 3º, parágrafo 1º. O Tribunal de Justiça, mediante resolução, sempre que para adequada prestação jurisdicional e desde que sem aumento de despesa, poderá o quê? Criar, extinguir, redenominar, determinar a redistribuição de processos. Quando ele transforma, vou voltar com o slide para você, quando ele transforma, veja bem, ele transformou uma vara criminal em vara cível. Então, os processos dessa vara criminal têm que ser redistribuídos para outra vara criminal. Essa redistribuição também pode ser feita nessa resolução que transforma uma vara em outra. Isso é amplamente utilizado no estado do Rio de Janeiro. Nós tivemos, ano passado, uma transformação, que foi a criação da vara especializada para o combate ao crime organizado. Ela foi transformada. O Judiciário pegou a estrutura da 25ª Vara Criminal da capital e transformou em vara especializada para o combate ao crime organizado. Veja se não pode gerar confusão. Veja se não é uma armadilha. Ele pegou a estrutura da 25ª Vara Criminal, da capital e transformou, transformou em vara, a palavrinha, para induzir você a erro,
especializada no combate ao crime organizado. Ó, essa foi uma vara especializada criada por transformação. Então, se você não tiver toda a historinha contada pela banca, se a banca não contar que ela pegou, né, que o Poder Judiciário pegou a estrutura da 25ª Vara Criminal e transformou, esse critério não é transformação, é especialização. Tem que tomar cuidado com a transformação. A transformação pode trazer muita confusão e armadilha de prova. Poxa, se eu vejo a palavra especializada em um enunciado de questão, eu já vou pensar, opa, esse critério é especialização, em regra. Mas, se aquela vara nasceu especializada em virtude da extinção, da modificação, da estrutura de outra vara, isso não é especialização, isso é transformação. Beleza? Transformou, desinstalou a 10ª Vara de Família para dar lugar ao juizado do torcedor e grandes eventos, transformação. Desinstalou a 20ª Vara Civil para dar lugar à 1ª Vara de Infância e Juventude, transformação. Isso não é especialização, tome cuidado. Então, para a banca perguntar transformação para você, ou ela vai perguntar o conceito, o critério adotado quando se verificar a necessidade de readequação das competências da comarca, o critério utilizado é transformação. Ou a banca vai ter que compor uma situação hipotética dizendo que aquela vara surgiu da extinção, da modificação de competência de outra vara. Se não, certo? Não é transformação. Pode ser, por exemplo, especialização. Alguns anos atrás, nós tínhamos 40 varas criminais na comarca da capital. E 10 dessas varas criminais foram transformadas em varas cíveis. 10 varas da comarca da capital foram transformadas em varas cíveis. Então, vamos imaginar, eu tinha 50 varas cíveis. Ó, vou colocar aqui para você conseguir enxergar, certo? Essa possibilidade que também pode cair em prova. Então, vamos lá, ó. Tá aqui para você, deixa eu colocar o slide. Veja bem, ó, a minha historinha é essa. Nós tínhamos 40 varas criminais, tá? Ó, nós tínhamos 40 varas criminais, tá? E vamos imaginar que nós tivéssemos 50 varas cíveis. Então, as 10 varas criminais foram transformadas em varas cíveis. Ora, se eu tenho 50 varas cíveis, elas são numeradas de 1ª a 50ª vara cível, concorda comigo? Então, essas 10 varas criminais que foram transformadas em varas cíveis serão numeradas. Ó, 51ª, 52ª, até chegar à 70ª. Você, se olhar um exemplo desse em prova, sem que você tenha aquela historinha, vai pensar em quê? Desdobramento. Não vai pensar em transformação. Então, cuidado com a transformação. Para ser transformação, a banca vai ter que indicar que existia uma estrutura que deu lugar a outra. Veja bem, conferindo o que prevê o artigo 3º, parágrafo 1º. O Tribunal de Justiça, mediante resolução, sempre que necessário para adequada prestação jurisdicional e sem aumento de despesa, poderá alterar a competência, a estrutura e a denominação dos órgãos judiciários, bem como determinar a redistribuição dos feitos. Mediante o quê? Mediante resolução. Tá? Ó, mediante resolução. Agora sim. Aqui está. Não pode confundir. Tome cuidado. Então, nós acabamos de ver
toda a estrutura relacionada às comarcas e a criação de novas varas, juizados e fóruns regionais. Nossa próxima divisão judiciária é uma divisão que traz com ela a atuação de determinados juízes, as regiões judiciárias. O que são regiões judiciárias? Regiões judiciárias são grupos de comarcas ou varas. As regiões judiciárias agrupam comarcas ou varas. Tá bom, as regiões judiciárias agrupam comarcas ou varas, para que finalidade? Para que fim? Para o exercício de determinada categoria de juízes de direito junto a essas regiões. Então, veja aqui, ó, as regiões judiciárias agrupam comarcas ou varas. E aí, nesse agrupamento de comarcas ou varas, eu tenho os chamados juízes regionais, certo? Dentro do agrupamento dessas comarcas ou varas, eu tenho os chamados juízes regionais. Quem são esses juízes regionais? Esses juízes regionais são juízes que são colocados à disposição, vinculados a essas regiões, para substituição e auxílio. Exatamente isso. Juiz regional tem essa nomenclatura por causa da sua vinculação às regiões judiciárias. As regiões judiciárias são grupos de comarcas ou varas. Então, o judiciário agrupou comarcas de mesma categoria e colocou ali um grupo de juízes para suprir a ausência dos titulares. Veja bem, cada comarca tem um grupo de varas, tem um grupo de juízos. Cada juízo, em regra, tem a vaga de um juiz titular, certo? Esse titular tira férias, esse titular fica doente, esse titular morre. Então, o que? Há afastamento, há vacância, há afastamentos temporários, há afastamentos definitivos. Outro juiz precisa estar ali prestando jurisdição. Então, esse juiz que presta jurisdição em substituição aos juízes daquelas comarcas é chamado juiz regional. Nós temos na estrutura da magistratura um outro grupo de juízes que também exerce substituição. A primeira coisa que você precisa fazer para não confundir isso aqui é separar na cabeça categoria de juízes e atribuições. Substituir, auxiliar é atribuição vinculada a qualquer juiz. Qualquer juiz pode substituir, qualquer juiz pode auxiliar. Qual é a diferença entre substituição e auxílio? Substituição, eu fico no lugar de. Auxílio, eu ajudo, eu estou junto a. Então, juízes, mesmo em final de carreira, podem substituir, podem auxiliar. E existe um grupo de juízes que só faz isso. Juiz substituto, quem é ele? É aquele de primeira categoria da carreira. É aquele que acabou de ingressar na carreira. Esse juiz substituto, ele substitui e auxilia. Só isso. Ele só substitui, ele só auxilia. E ele não pode, por exemplo, substituir em todas as comarcas, porque ele está no início da sua carreira. Certo? Esse juiz é um juiz de início de carreira, acabou de passar em um concurso público. Então, ele fica ali à disposição do presidente do tribunal, substituindo conforme for designado. Ele pode ser designado para substituir em qualquer comarca, mas o juiz substituto que está no início da sua carreira não pode substituir na comarca da capital. Na comarca da capital, ele só pode auxiliar. Ele não pode substituir. Então, eu precisei ter um outro grupo de juízes que pudessem substituir e auxiliar em todas as comarcas. Esses juízes são chamados juízes regionais, certo? Dentro da estrutura da carreira da magistratura, eu tenho diversas classes de juízes. E algumas dessas classes correspondem aos juízes vinculados às regiões judiciárias, que vão rodar essas varas ou comarcas em substituição ou auxílio. Tudo bem? Então, na próxima aula, nós vamos conversar sobre esses juízes regionais vinculados a essas regiões judiciárias, certo? Até lá, até o nosso próximo encontro.